Vamos falar um pouquinho do São Paulo Futebol Clube. Sabe uma matéria? Eu vou deixar até o PA começar no GE, cara. Que é o São Paulo negociou 18 atletas que participaram menos de 50 jogos no futebol profissional do tricolor. Eu vou deixar você falar, eu vou falar, isso é correto? Isso até a matéria, acho que Não, foi muito puxado. Se não fosse isso, o São Paulo estava falido, cara. Isso foi puxado por causa da venda do Matheus Alves para o CSKA. Sim. Vamos dizer por que por surgiu... 6 milhões. Aí, de onde veio a pauta, né? Aí é o erro, né? Mas não é que é erro. Você não tem dinheiro. É que eu acho que desses 18, alguns eu não vi. Não sei se o Luiz Ademar viu lá na base, eu acabei não acompanhando. Por exemplo, o Ângelo, nós estamos falando do Alves, porque que já está vendido. O Ângelo, 16 anos, que está jogando a seleção sub-15 aí, agora vai sub-17, ele foi vendido, cara. Só que ele não pode ir também que nem o Estevão, só vai com 18 anos. Será que ele vai ser aproveitado no profissional? Então já mete o moleque no time de cima. Já vendeu o cara pro Santos lá, o horroroso. O horroroso já foi pro Santos. Então já o problema é a grana. Como o São Paulo tá quebrado. IV. Então esse é o problema. O Alves foi por 6 milhões. É melhor a gente chamar de IV mesmo, né, cara? É horroroso. Eu chamo ele de horroroso. Lateral direito realmente é horroroso. Agora, por exemplo, dessa lista aqui, quem que eu acho que o São Paulo de repente poderia ter aproveitado? O Lucas Perry, goleiro. Sim. Porque eu acho que o Jandrei... Não para ser titular. Não dava, cara. Não dava, porque os caras não querem ficar na reserva. Aí que tá. Não é que você não pode o Lucas Perry. Ele pediu pra sair. Você entendeu? O Elinho. O cara tem o Rogério Ceni lá. Ele fala, cara, eu não vou jogar, cara. O cara que tá... O Richard que tá no... Eu acho que o Richard, na época, era melhor que o Lucas Perry. É verdade. Depois o Lucas Perry se consagrou hoje. Sim. Tô falando. Mas o Richard hoje no Ceará também pediu pra sair. O cara batia falta na base. Fazia gol de falta. Mas os caras não querem. Ninguém quer. Mas eu concordo. Eu vou levantar uma coisa até pra você comentar. Eu concordo com a Ademar em partes. No seguinte, eu não acho que é certo. É que o São Paulo tá tão no desespero que não tem o que fazer. A realidade então, assim, quebra. Isso não é ser certo. Porque aí a gente vai falar, pô, o Barcelona coloca mas um monte de jogador da base e joga. O Real Madrid faz isso. Mas por quê? Porque eles têm estrutura financeira para segurar. O problema do São Paulo é que o cobertor é curto. Então o São Paulo só tem um lugar para tirar. É a base e o faturamento do Morumbi, que essa semana parece que o São Paulo fez um acordo. Fez um acordo, vai aumentar. Então, bom, foi 30% ano passado, deve ser uns 35%, 40%. O São Paulo ele cobrava algo em torno de 2 milhões de reais por show, e agora ele vai ter um aumento, 3 milhões de reais por show, e agora ele vai ter um aumento de 20 reais por ingresso vendido. E o São Paulo pensa em receber no Morumbi, nesses shows, algo em torno de cada show de 4 milhões e meio de reais. E também a estrutura do palco agora vai ser para trás do gol para não prejudicar tanto o gramado. E o São Paulo, só para fechar isso, é a segunda maior renda do São Paulo, faturamento do Morumbi, do estádio e tal. A primeira, todo ano, acaba sendo venda de jogador, né? Fecha a conta. Tudo bem, eu concordo que é uma necessidade, o cobertor tá curto, como vocês disseram. Mas faz isso na base. Aí depois vai lá e traz um jogador. Aí tá o erro. Mas né? aí é uma situação, por exemplo, assim, quando você pressiona os dirigentes, o São Paulo ia renovar com o Juan. Você tem o Igão, que já estava indo ali. Para ser o quarto, para que você precisa ter para ser o quarto coisa o Juan? O quinto, né? Então, vamos lá, você tem Alan Franco, Ferrarese, Arboleda e Sabino. Ele era o número 5. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, né? Se eu administrasse São Paulo, acabava com essa dívida. É que a gente tem um presidente incompetente. Luiz Ademar para presidente. Luiz Ademar é nosso economista. Como faria isso? Cara, para que nós estamos acabando de falar? Para que eu preciso ter o Ferrarese no meu time? E Sabino, na reserva. Esses caras têm salário de 300, 400, 500 mil. Vamos lá, vamos pegar que seja 300 mil. Por ano, isso daí dá 4 milhões. Cara, esses 4 milhões eu abato da dívida e ponho o Igão. Eu posso ter um terceiro muito bom. O resto, você tinha que pensar como o Flamengo. O Flamengo ficou 4, 5 anos lutando para não cair no Brasileiro. Você vai lembrar disso? Concordo. Para poder limpar. Bandeira de Melo. Como que você vai... Para que eu preciso ter o Wendel e o argentino? O Enzo Dias. O Enzo Dias. Não tem sentido. E o Patrick tá lá encostado. Né? A mesma renovação do Carlos Alberto, cara. Agora, o Carlos Alberto, Marco Antônio. Marco Antônio.
Cara, acho que o time tem que ser. Para que eu preciso ter o goleiro reserva do São Paulo que ganha, que ganhava no Santos 100, veio pro São Paulo ganhando 200, já renovou, ganha quase $500 mil. Um reserva que não joga quase. Concordo com você também. Então é isso que eu falo que o São Paulo. Por isso que eu falo que eu pagaria a dívida do São Paulo. Eu pagaria. Simples que eu pagaria. Mas é foco, né? Mas é que todo presidente que vai para São Paulo, isso foi até uma. Eu vi um diretor esses dias falando isso. Todo presidente que vai para São Paulo fala, vou pagar a dívida. Aí chega lá, ele quer ser campeão, ele quer ganhar o. Porque Mas assim, o cara ele quer deixar a marca dele, fui campeão. O time Só que o cara ele pode fazer o seguinte: reservas... eu acabei com a dívida do São Paulo, bandeira de Melo. Então, mas o time titular do São Paulo, vamos supor, se você pegar um time titular hoje, que o Crespo, se você conseguir colocar e equacionar Lucas, Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar, aí você põe um ataque lá. Hoje não tem mais o Caleri, mas você põe o Ferreirinha e põe o Rian Francisco. Time bom. Pra que você precisa do André? E pra que você precisa do Dineno? Quer ficar com um deles? Beleza. Mas os dois não. Não dá, cara. Eu já até questiono o Ferreirinha, por exemplo, porque, cara, faz mais de um ano que ele tá no São Paulo, ele não consegue jogar um jogo inteiro. Ele é um jogador, eu até acho... Tem qualidade. Tem as qualidades dele, mas não tem um aproveitamento do investimento nesse cara. E assim, nada contra a pessoa. Ele ajudou bastante a gente nesse começo aí do brasileiro, ou não? Quem? O Ferreirinha? Não, eu assim, eu acho que o Ferreirinha, você tem o Ferreira, você tem o Ferreirinha, mas eu acho que você, um time, você monta um time titular com 2, 3, 4 substituições, um pra zaga, um pro meio campo e não sei o quê, e o resto é de moleque. 18, 20 jogadores, e aí o resto se você for juntar aí, se você a folha de pagamento, não sei quanto é do São Paulo, mas vamos lá, se é 20 milhões, você faz isso e transforma em 15, 5 milhões por mês, no final do ano... Ajuda bastante. Só que você tem que destinar esses 5 milhões que você economiza todo mês para pagar a dívida. 5 milhões na dívida. 5 milhões na dívida. 5 milhões na dívida. Muito bom, Ademar, muito bom. Agora, na verdade, os 5 milhões é sempre aumentando a dívida, né? Infelizmente é o que acontece nos clubes, né? Agora o Crespo já tá trabalhando lá, né, Marcelo? E já fez um primeiro treino aí contra o time sub-20 do São Paulo, meteu 3 zagueiros. É o caminho. O São Paulo vai jogar agora com o Flamengo no Rio e com o Bragantino em Bragança. Os dois estão no G4. Os dois estão brigando pela liderança. Eu não acho que o Bragantino briga pelo título, mas acho que o Flamengo briga. Então, com aquele time daquele pastelão, aquele treinador pastelão que tinha, ia tomar 2 pancadas. Agora, se você conseguir 2 empates, já é bom resultado. Sim, faz 3 zagueiros e vai pro empate. O São Paulo tá ali flertando para a zona de rebaixamento. O São Paulo tem que agora pensar nesses 2 jogos, não ir para a zona do rebaixamento. Realmente duro. O São Paulo jogou com 3 zagueiros nessa formação devido ao... jogou o Ferrarese, não jogou o Arboleda, jogou o Ferrarese, o Sabino e o Alan Franco. Não, o Alan Franco não, jogou o Sabino na esquerda, o Ferrarese, o Alan Franco. Desculpa. O Alan Franco, foi o... Que eu ia perguntar, importante colocar, o que você acha da situação do Alan Franco? Para mim, é um jogador importantíssimo para o São Paulo. São Paulo perder ele, seria um grande reforço para o São Paulo manter ele hoje. Esse seria um bom reforço. Mas se não der... Aí, eu não falei pra você que pode tirar um deles? Infelizmente, eu acho ele o melhor. Mas você não acha que esse é um cara que pode dar uma boa venda pro São Paulo no futuro, cara? Pode, mas aí que tá. Agora você precisa ver o que ele quer no presente. O Arboleda ganha $500 mil. Acho que ele quer ganhar mais que o Arboleda. Vale a pena você, no atual momento de São Paulo, ter um cara para ganhar mais de $500 mil? Não. Eu acho que não. E o Ferrarese jogou no meio, tá? Ele não jogou do lado direito como era escalado ou como lateral. Deus, né, cara? Ele é mais centralizado. Assim, de verdade, cara, quando eu via o São Paulo jogar, que começava com o Ferrarese de lateral e correndo igual um louco, aquilo pra mim, cara... E o Cedric de atacante? Assim, tem 2 coisas. Mas assim, ele... Não dava, agora o Cedric vai nessa formação foi o ala direito, o Enzo Dias o ala esquerdo. Vamos falar o São Paulo então inteiro aqui. Por favor. Alisson e Marcos Antônio nos volantes, o Oscar o meia, o Lucas ainda não apareceu, tá? Não jogou. Ele tá no campo fazendo a transição. E André Silva, o atacante favorito do Luiz Ademar. Não, mas o Dineno fez 3 gols nesse entrou no lugar dele. O Luciano como segundo atacante. Aí que tá. Você entendeu? Aproveitar os caras onde eles jogam, cara. Luciano não é camisa 10, não é articulador, não tem que... E também não é 9, ele é segundo atacante. É lógico, cara. Aí eu sempre tem que aproveitar os caras O Luciano, para jogar no São Paulo, tem que jogar com 2 atacantes. Se não jogar com 2 atacantes, ele tem que ser reserva. Ponto. Lógico. Porque ele não joga ali. O Dorival foi campeão, na hora que chegou o Lucas, falou: o Luciano é meu reserva. É isso.
Acabou. É isso, entendeu? Não tem essa. Se jogar 2 atacantes, o Luciano joga. E se ficar com um biquinho, vai pro inferno. Vende pro 15 de Piracicaba. 1, 2, 3, come on!